É muito comum no sistema religioso defenderem a questão dos dízimos porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Não vamos entrar aqui sobre a questão dos dízimos. Vamos enfatizar por que Melquisedeque se encontrou com Abraão e por que ele deu o dízimo. É o que vamos investigar. Primeiramente, temos que regressar no capítulo 13 do livro de Gênesis, quando Abraão e seu sobrinho Ló se desentendem por causa da riqueza que eles possuíam, e a terra onde eles estavam era pouca para manter tamanha prosperidade entre os dois. Está escrito: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então nestas terras. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então vemos aqui que eles entraram em um acordo para que cessasse estas brigas entre os empregados de ambos. E eles resolveram, portanto, separarem-se. Está escrito: e disse Abraão a Ló: eia, aparta-te de mim, e escolhes a esquerda, e irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, ou seja, para a direita, para o oeste, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Isto em Gênesis capítulo 13. O que isso tem a ver com Melquisedeque e dízimo? Tudo. Por quê? Haverá uma guerra de proporções gigantescas. Mesmo para aquela época, a guerra que houve entre alguns reis abalaram as estruturas do mundo antigo daquela época. Nós temos que levar em consideração que antes de Abraão se encontrar com Melquisedeque, esta batalha é muito importante, e Ló vai se envolver indiretamente nesta batalha. Tudo acontece porque, naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Eleazar, Querdolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, também contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Bela, que era o rei de Zoar. Todos estes últimos reis juntaram suas tropas no Vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Gênesis 14, do 1 ao 3. É onde Ló vai entrar na história indiretamente, porque ele está justamente aonde? Na cidade de Sodoma, que naquela época era governada pelo rei Bera, e Bera era o rei de Sodoma. Por que iria acontecer esta guerra? Esta guerra iria acontecer porque os reis Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zebuim, e Bela, rei de Zoar, se rebelaram contra o rei
Kedorlaomer. Isso depois de 12 anos de jugo. Estes 5 reis, ou 5 reinos, ou 5 grandes cidades-estados, para a época eram grandes, ficaram sob o jugo de Kedorlaomer durante 12 anos consecutivos. Eles estavam fartos de pagarem tributos, de se sujeitarem a Kedorlaomer, e no 13º ano eles se rebelaram. Gênesis 14, versículo 4. A questão é que Kedorlaomer, rei de Elão, era um rei poderoso. Era um homem que dirigia uma potência, claro que para a época, e não admite que seus vassalos se libertem de seu regime. O reino de Elão, onde Kedorlaomer é o rei, ficava a sudoeste do atual Irã, na Pérsia, e uma pequena parte do sul do atual Iraque. E depois de anos sob o domínio elamita, a terra de Canaã, as planícies do rio Jordão e as regiões vizinhas se rebelaram contra Kedorlaomer, rei de Elão. E isso, óbvio, provocou um efeito dominó que incitou o rei persa a recuperar o seu controle. É claro que na época ainda não existia a Pérsia. Para assegurar o seu sucesso, ele convocou 3 outras alianças das regiões da Babilônia, Assíria e Hitita. O nome Kedorlaomer, no idioma elamita, é uma junção de 2 substantivos. Kudur, um nome composto que quer dizer servo, e o nome Laomer vem de Lagamar. Lagamar era uma deusa mãe, rainha do céu, era Nossa Senhora Imaculada da religião elamita. O seu nome original, portanto, seria Kudur-Lagamar, que quer dizer, portanto, servo ou escravo da deusa Laomer. Na época, Kudur-Lagamar, ou Kedorlaomer, era o rei mais poderoso daquele tempo. No 14º ano, ou seja, 2 anos depois dos reis se rebelarem, ou 1 ano depois, aí vai depender do calendário, o rei de Elão, Kedorlaomer, juntou forças com seus aliados e atacaram as cidades dos reis rebeldes. Eles entraram na cidade de Asterote Carnaim e mataram todo o povo conhecido por Refaíns. Eles também invadiram a cidade de An e mataram os Zuzins. Eles também entraram na cidade de Saveh-Kiriataim e mataram os Emins. Eles também decidiram atacar os povos conhecidos por Horeus, que habitavam no Monte Seir, e feriram todo o povo da região de Seir, e atingiram a localidade de El-Paran, que ficava perto do deserto. O Vale de Sidim é onde ficavam as regiões de Sodoma e Gomorra também. E este lugar era rico em petróleo ou betume. Está escrito, ora, o Vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Gênesis 14, versículo 10. Os 4 reis aliados poderosos, a saber, Anrafel, rei de Sinear, ou Suméria, que Sinear é a Suméria, Arioque, rei de Eleazar, Tidal, rei de Goim, e o poderoso Kedorlaomer, rei de Elão, eram extremamente poderosíssimos. Juntos, eles formaram uma potência sem precedentes no mundo antigo. Eles formaram uma coalizão de escala mundial para a época. Eram os reis mais ricos e poderosos
de sua época. O poder deles estava em escala colossal. Juntos, certamente, eles eram invencíveis. Para tanto, venceram os 5 reis vassalos, derrotando-os e subjugando-os. Saquearam suas cidades, levaram escravos consigo, e nessa leva, Ló, sobrinho de Abraão, entra na história, porque Ló, que morava em Sodoma, foi levado também como escravo. Ele foi prisioneiro de guerra. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e, é claro, de todos os outros reinos. Eles levaram todo o mantimento, gado, ovelha, homens, mulheres, crianças, velhos e etc. E eles partiram. E levaram, claro, Ló, sobrinho de Abraão, nesta leva. E os bens que Ló possuía também foi junto. Suas filhas, seus escravos, seu rebanho e etc. Gênesis 14, dos versículos 11 e 12. Só um parênteses aqui sobre o rei Amrafel, rei de Sinear. Tem havido uma confusão na internet e entre algumas pessoas de tentar identificar o rei Amrafel, rei de Sinear, como o rei Hammurabi. Mas não há provas históricas ou arqueológicas de identificação de que Amrafel seria o rei Hammurabi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro porque a terra de Sinear era a antiga Suméria, e nesta época Hammurabi nem sonhava em nascer. O tataravô de Hammurabi nem sonhava em nascer. Quando vocês ouvirem falar o nome Sinear, entendam como Suméria. É por isso que não pode atrelar o rei Amrafel, rei sumeriano, com o rei Hammurabi. Hammurabi foi amorita. Os amoritas reinaram muito depois de Amrafel, porque depois da Suméria, como potência, veio a Acádia com Sargão, depois veio o reino dos Gutos, depois veio de novo o novo reino sumeriano com o rei Ur-Namur, depois vem Hammurabi, que ele vai fundar o reino da Babilônia. E a Babilônia era uma cidade sumeriana, tá? Só para vocês ficarem cientes. Quem fundou Ur, Lagash, Babilônia foram os sumérios. Voltando aqui na história, Ló foi levado também como escravo. Se Ló foi levado como escravo, sua esposa, filhas, empregados, rebanho, todos os seus bens foram juntos. Abraão, naquela época, ainda atendia por nome de Abrão. Ele foi avisado por alguns fugitivos ou sobreviventes que nesta guerra mortal em escala mundial para a época, seu sobrinho Ló, que não tinha nada a ver com peixe, foi levado junto, porém estava vivo. Abraão, como era um homem muito rico, tinha um pequeno exército de 318 pessoas, ou seja, 318 homens de guerra bem treinados para o combate. E seu pequeno exército particular, porém muito bem equipado e treinado, estava pronto para qualquer combate. Abraão era um homem rico. A riqueza dele era tanta que ele poderia muito bem pagar, ter e sustentar seu exército particular. Está escrito: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos, até Dan. Gênesis 14, versículo 14. E Abraão derrotou os reis poderosos somente com seus 318 homens. Com muita estratégia de combate, eles saíram vencedores. E Abraão trouxe, claro, seu sobrinho Ló de volta, bem como os despojos da guerra. Além de
Abraão, com seus homens, conseguirem libertar Ló, trouxeram Ló de volta e trouxeram despojos de guerra, onde Abraão ficou mais rico do que era. E é claro, com isto ele ficou ainda mais famoso do que era. Está escrito: e atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco, e recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Gênesis capítulo 14, os versículos 15 e 16. Sua fama e seu sucesso neste combate foi tão espetacular e esplendoroso que o rei Bera, rei de Sodoma, foi ter com Abraão. Ele teve, claro, a ajuda de seus amigos amorreus, irmão de Escol e de Aner. Juntos derrotaram a potência mundial formada de 5 reis poderosos. Está escrito: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Gênesis 14, 17. Vemos aqui que não só Melquisedeque foi ter com Abraão, como o rei Bera de Sodoma foi ter com Abraão. 5 reinos não conseguiram derrotar os 4 reinos, e Abraão, praticamente que sozinho, com seu exército particular e com a ajuda de Escol e de Aner, os amorreus, derrotaram estes reis poderosos. Por isso que Bera, rei de Sodoma, foi ter com Abraão. Não foi Abraão que foi ter com Bera, rei de Sodoma. Foi o contrário. O rei de Sodoma foi ver Abraão. E isto significa muito, até nos dias de hoje. O texto de Gênesis capítulo 14 nos dá um destaque imensurável sobre a guerra mundial da época. Não dá uma dimensão gigantesca sobre Melquisedeque ou sobre o dízimo. Literalmente, Gênesis 14 trata desta guerra colossal. O destaque do texto é a poderosa guerra mundial que abalou as estruturas do mundo antigo daquela época. E esta guerra mudou o mundo daquele tempo. Foi uma batalha de 9 reinos e Abraão interveio em uma guerra mundial para unicamente resgatar seu sobrinho. Certamente que sua fama o precedera e o seu nome foi amplamente conhecido, para tanto que Melquisedeque, um outro rei, foi lá ter com Abraão. E foi Melquisedeque quem foi ter com Abraão, e não Abraão que foi ter com Melquisedeque. Igual aqui aconteceu com o rei Bera, rei de Sodoma. Abraão voltou à sua residência, que era naquela época a planície de Manre, na região dos amorreus. Além do rei Bera, rei de Sodoma, que foi ter com Abraão, o famoso Melquisedeque também foi ter com Abraão, e Melquisedeque era rei de Salém. Ele levou pão e vinho para Abraão. Naquela época, era um sinal de muito respeito, reverência e também cortesia levar presentes para a pessoa a quem você irá visitar. E essa cortesia era feita para quem era um grande dignatário. Está escrito: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, dos versículos 18 e 19. Reparem que um rei, a saber, Melquisedeque, levou uma oferta para Abraão. Isto é um sinal de grande respeito, porque Abraão, embora fosse um homem rico, não era da realeza e nem era um ministro. Não fazia parte da nobreza. Melquisedeque, além de levar estas ofertas para Abraão, ele o abençoa
E depois disso, Abraão lhe dá o dízimo, ou seja, a 10ª parte dos despojos de guerra. Está escrito: e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo 20. E deu uma única vez, e não foi dinheiro, foram objetos, foram despojos de guerra. A 10ª parte do que ele conquistou, ele deu para Melquisedeque. O rei de Sodoma queria que Abraão desse os escravos de guerra para ele e que ficasse com os bens que ele adquiriu na guerra. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens, ou seja, ficar com os despojos. Gênesis 14, versículo 21. Mas Abraão não quis. Ele não queria ficar com nada e também não queria ficar com nenhum despojo para si. Ele fez isso para que o rei de Sodoma, o rei Bera, que não era lá flor que se cheire e nem um homem de virtudes, se engrandecesse em cima de Abraão, pois Abraão sabia quem era o rei Bera. Está escrito: mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Gênesis 14, versículos 22 e 23. Nós vemos aqui então que 2 reis foram ter com Abraão. Um foi levar presente e outro foi pedir coisas para Abraão. Um foi oferecer e outro foi pedir. Está escrito: nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Nós vemos aqui uma grande divisão. Abraão pegou muitos despojos porque ele derrotou os poderosos e deu 10% para Melquisedeque. Ele dividiu os despojos para Aner, Escol e Manre, que o ajudaram. E o que sobrou foi dado para o rei Bera, rei de Sodoma. Abraão não ficou com nenhum despojo. Abraão era um dos homens mais ricos da terra naquela época. Ele seria um bilionário hoje em dia. Por isso não fazia falta estes despojos. Foi isso que Abraão fez. Não vemos aqui a questão de dízimo ou a questão de obrigatoriedade dizimaica como existe na religião. Não tem nada a ver a questão dizimaica com o texto de Gênesis 14, visto porque Abraão deu 10% para Melquisedeque, e é claro que ele dividiu os 90% para Aner, Escol, Manre e o rei Bera, rei de Sodoma. Se for falar sobre dízimos, é complicado porque o rei Melquisedeque só levou 10%. Eu não sei o quanto Aner, Escol e Manre levaram. E tem também o rei Bera, rei de Sodoma. Eu não sei quanto eles levaram. Mas se dividirmos os 90% que sobraram pelos 4 que levaram o resto dos despojos, que foram Aner, Escol, Manre e o rei Bera, rei de Sodoma, o resultado vai dar que Abraão deu 22,50% do que restou para cada um. Ou seja, Abraão deu 90% do despojo de guerra para Melquisedeque e os outros 90% foram divididos em 4. Aner, Escol, Manre e o rei de Sodoma, cada um levou 22,50% dos despojos. Eles levaram muito mais que 10% de Melquisedeque. E a religião não fala disso.
não disse que cada um levou 22,50%. Não sabemos quanto cada um levou. Mas, se fizermos essa divisão, seria esta. De novo, atrelar o dízimo nesse contexto desta guerra mundial, como faz a religião, é mentira. E sabemos que a mentira não é de Deus. E quem mente é do diabo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.